Quando eu era jovem, tenho um carinho, minha avó morava lá, tenho parentes lá, uma cidade muito legal, um pouco cara, né? É. Mas enfim, uma bela cidade do interior de São Paulo. Bom pra levar multa também. Enfim, né? Muito bom. Os probleminhas. Mas enfim, região de Campinas é uma região muito boa e que bom que você pode estar aqui com a gente, Nicolas, e que a gente tem um ótimo debate para a honra e glória de Deus. Nicolas, a expiação é limitada ou ilimitada na sua opinião e por quê? Na minha opinião, pastor César, a expiação ela é limitada não somente pelos textos bíblicos que provam isso, tá? Mas por conta da base, da eficácia da cruz. Eu acredito que não adianta somente a gente tratar de textos que aparentemente falam que a expiação é ilimitada ou que a expiação é limitada, sem antes colocar a base, o fundamento. E esse fundamento é a eficácia da cruz. Mas antes de entrar, se o senhor me permite, eu gostaria de ressaltar o que a expiação limitada não significa, tá? A expiação limitada, ela não significa que Deus faz acepção de pessoas. A acepção de pessoas, quando a gente encontra num contexto bíblico, é escolher povos em detrimento de outros povos. É escolher um tipo de pessoa em detrimento a outro tipo de pessoa, tá? Isso é acepção, ele não faz acepção. Mas uma coisa é a eleição, que dentro desses povos, ele escolhe alguns para salvar. Então não significa que ele faz acepção de pessoas, tá? Também não significa que a gente não deve pregar o evangelho. Mas ele escolhe com base em quê? Se ele não faz acepção. O critério não é nos revelado na Bíblia, entendeu? Então, assim, é pelo beneplácito da sua vontade. Então, ele escolheu de forma arbitrária, porque ele é soberano e ele é justo em tudo que faz, tá? Mas um critério eterno para que isso acontecesse não nos é revelado na palavra. Esse é o princípio. A questão também é que a gente deve pregar o evangelho a toda criatura. Por quê? Quando Paulo estava em Corinto, por exemplo, Jesus falou para ele, não se cale, fale, porque eu tenho muita gente neste lugar. Ele não apontou para Paulo qual eram os eleitos daquele lugar, mas ele falou prega. Como nós não sabemos quem é e quem não é, nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. Qualquer pessoa que aparecer na nossa frente, que nós tenhamos essa oportunidade, nós devemos falar de Jesus, tá? Porque, afinal de contas, ela pode ser uma eleita de Cristo. E a expiação limitada também não significa que a cruz não poderia salvar todos. A expiação é limitada no sentido da extensão e não no sentido do poder, da eficácia, tá? É uma cruz suficiente, mas é uma cruz eficiente somente para os eleitos. Não porque eles reagem de alguma forma, mas porque Deus determinou que assim fosse. Porque até a nossa reação positiva a esse respeito é uma obra e uma capacidade de Cristo nas nossas vidas. Ezequiel Gomes, por que você defende que a expiação é ilimitada? E tem alguém ouvindo o áudio aqui dentro do estúdio, né? Eu queria que, não sei se desse para... vamos lá. Legal. Existem muitos textos bíblicos onde a palavra de Deus deixa claro que Jesus Cristo morreu por todas as pessoas. Tanto no nível individual quanto no nível coletivo. Tá? Por exemplo, Hebreus capítulo 2 vai falar que Jesus morreu por todas as pessoas, individualmente falando. E em outros textos, a Bíblia diz que Jesus morreu pelo mundo, por todas as pessoas. Um morreu por todos. É um tipo de retórica que não dá nem para escapar assim de forma nenhuma. Mas, além disso, é muito bom que o Nicolas tenha colocado os seus pressupostos e aquilo que ele entende que a expiação limitada do calvinismo não porque nos dá uma base para pensar em algumas questões. Ele diz que o critério da escolha de Deus não foi revelado, mas não é bem verdade. Por exemplo,
Gálatas capítulo 3, verso 8, diz assim: prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, por meio de você todas as nações serão abençoadas. Então, o que a Escritura prevê? O que Deus prevê? Ele prevê que as pessoas crerão. E a partir desta previsão, ele estabelece o critério. Porque se não houvesse o critério da fé, você teria uma eleição incondicional. E ela, inclusive, teria que ser incondicional em razão da fé. Você não poderia se pedir fé de uma pessoa para ela ser eleita. Nem obras, nem frutos, nem nada. Porque tem que ser incondicional. Porque senão, esta fé, ou esta obra, ou este fruto, teria que se tornar uma condição. Imporia uma condição. Então, a eleição incondicional não existe. Tanto que Deus pede fé, Deus pede obras, Deus pede perseverança. Então, isso impede que as coisas sejam desta forma. Outra coisa. Uma questão fundamental de tudo isso, que a gente pode avançar, é começar de onde a gente parou o último debate que a gente fez sobre esse tema aqui. A gente parou lá em João capítulo 15. E lá, Jesus fala algumas coisas muito importantes. Então, a Bíblia diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produzas mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então, o que Jesus fala aqui? Existem pessoas que podem estar em Cristo, mas na ausência de frutos são cortadas. E aí, a gente, por exemplo, você diz que ninguém sabe quem são os eleitos. Fico curioso se você pensa que você é um eleito. Se ninguém sabe, né? Você pode ter essa convicção, você não pode ter essa certeza. Então, existe incerteza da sua salvação, da sua eleição. Mas, além da provocação pessoal, o ponto é assim. Nós temos uma convicção de que Paulo foi um eleito, certo? Porque de poucas pessoas estão lá na Bíblia, Paulo diz assim, Jesus morreu por mim. Então, na mentalidade calvinista, em tese, Paulo é um dos poucos eleitos identificáveis. Mas, em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo trabalha com a ideia de que se ele não jogasse de acordo com as regras, se ele não perseverasse, ele seria o quê? Desqualificado e cortado a despeito de ser um eleito, a despeito de Jesus ter morrido por ele. O texto diz assim: esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que eu tenho pregado a outros não venha a ser desqualificado. Se Paulo fosse um calvinista, ele não poderia dizer isso aqui. Porque sendo eleito, seus pecados seriam perdoados de forma infalível, a graça seria irresistível, ele não teria como não perseverar, ou como não crer, ou como não receber todos os benefícios em função das doutrinas da graça, da compreensão calvinista. Então, o próprio Paulo, pelo seu próprio exemplo, ele demonstra que ele precisa se cuidar para ele não ser desqualificado, para ele não ser uma pessoa que desonra a Deus e que se afasta de Deus e que cumpre as profecias da apostasia e do pecado. Então, como que você entende isso à luz do exemplo de Paulo? Eu creio que a admoestação bíblica é uma forma bíblica e determinada por Deus para que o eleito se mantenha no caminho. Então, a disciplina e o vigiar... Mas o eleito tem outra opção de não ser... Pegando essa fala para que o eleito se mantenha no caminho. Se ele é eleito, ele não vai ficar... Ou você defende que o eleito pode sair do caminho? Não. É que assim, o pastor Ezequiel, com todo respeito, ele argumentou bastante sobre a perseverança dos santos, né? Que é um tema que a gente pode tratar, João 15, Paulo, mas eu acredito que em outra oportunidade. Hoje a gente veio aqui falar de expiação limitada, né? Mas o que eu creio é o seguinte, o salvo ele peca. E ele tem que estar em constante vigilância e intimidade com Deus, porque é uma das formas dele se manter no caminho, não porque ele pode cair desse caminho, mas é uma forma que Deus determinou que assim fosse. Entendeu? Através das admoestações, através das vezes que a Bíblia nos chama a atenção. A questão aqui que eu queria falar é que o pastor Ezequiel também falou da fé como critério e tudo mais. A fé é o instrumento, é o meio e ela também é dada por Deus, tá? Mas também seria um outro assunto como de eleição incondicional, enfim. O que eu queria basear o meu argumento aqui é principalmente em dois textos bíblicos. Um
é Mateus capítulo 1 e o versículo 21, porque eu acho que nisso que está a base da expiação limitada. Mateus 1, 21 diz, o anjo está falando em sonho com José. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, assim, a cruz tem um ato, um objetivo em si mesma. Ela tem um fim em si mesma. E esse fim da cruz é salvar, independente do que o homem for fazer. O homem vai reagir porque Deus vai capacitá-lo a fazer tal coisa. Mas a cruz, ela já tem algo definido nela, independente do homem. É salvar. E é salvar um povo, porque ainda esse texto falou de expiação limitada. Mas um texto melhor é Colossenses 2, versículo 14. Colossenses 2,14, para mim fica muito claro o objetivo da cruz aqui. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Então, se a cruz, ela cancela a dívida e ela remove a culpa inteiramente, se Jesus morreu por todos, sem exceção, a dívida de todos foi removida, a dívida de todos foi cancelada e não há mais condenação para ninguém. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus, segundo Romanos 8, porque a dívida foi paga. A dívida foi paga. Então esse texto, para mim, ele é muito claro, e aqui eu não estou nem argumentando a favor da expiação limitada, já argumentando também, mas eu estou colocando a base da eficácia e do papel que a cruz tem em si mesma. A cruz tem um papel particular, definido. Então, mas esse texto de Colossenses não fala só daqueles que são salvos, porque no versículo 12, leu 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, então, no qual vocês também foram ressuscitados. Então, esse texto é para quem é batizado, né? Não é só para quem é batizado? Seria isso? Não, mas se for só para os eleitos, faz total sentido, porque são os eleitos que têm a dívida cancelada. Então, são os eleitos que têm, são os eleitos que têm a culpa removida. Então, não é para todos os homens, né? É para os batizados, aqueles que se convertem. Sim, né? É que aqui eu não estou nem falando de todos ou não. Eu estou falando do papel da cruz. O papel da cruz é esse: remover dívida. Isso. O papel da cruz é isso, perdoar pecados. O papel da cruz não é possibilitar algo. Isso é verdade. O papel da cruz é fazer com eficácia, com objetivo. Então, se ele faz isso por todos, sem exceção, todos serão salvos. É universalismo. Então, mas parece que ele está fazendo isso para quem é batizado, né? Para quem se converteu. Eu entendo o que o senhor está falando. Para quem se converteu, eu concordo e acho isso bem óbvio, porque é exatamente esses que têm esse benefício. Isso. Mas o papel da cruz sozinha. Eu consigo enxergar nesse texto, o versículo 14, o papel da cruz. O papel da cruz é cancelar o escrito de dívida. O papel da cruz é removê-lo inteiramente. Entendi. Aí você está dizendo assim, se Jesus morreu por todos, então esse cancelamento tem que ser para todos. Exato. Ok. Exato. Pastor Ezequiel. Olha que legal. Não só esse cancelamento teria que ser para todos, como é para todos, literalmente. Porque, de outra forma, você sequer... O irmão é universalista agora? Não tem nada a ver com universalismo. O fato então, mas assim, ele cancelou o pecado de todo mundo? Óbvio. Porque assim, se não fosse isso, você não poderia pregar o perdão dos pecados para todas as pessoas. Porque esse é o ponto todo, entendeu? Jesus morreu por todos e você pode garantir para todas as pessoas, individualmente, que os pecados delas são perdoados. Pontos. Entretanto, aí é que entra o exemplo do que a gente deu antes, que não é um desvio do debate. Pelo contrário, é uma demonstração prática de que a lógica de que Jesus morreu por X pessoas, sua salvação é automática, garantida, infalível e não pode falhar de forma nenhuma, não é correta. Porque Jesus morreu por ele, e Paulo trabalha com a ideia que ele precisa esmurrar o seu corpo, que ele precisa fazer determinadas coisas no seguinte sentido: perseverar, crer, dar frutos, etc e tal, senão ele mesmo pregando aos outros, ele vai ser desqualificado, cumprindo o que Jesus diz de si mesmo. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim
não dá fruto, Deus corta. Ou seja, a ideia não é algo do tipo assim, eu só vou dar a minha vida e só poderá estar em mim aquele por quem eu morri, e aí eu garanto de forma infalível que ele vai perseverar, que ele vai ser salvo no fim das contas. É o oposto. Todos foram salvos. Jesus morreu por todos. Entretanto, agradou a Deus impor a condição da fé. Que, inclusive, por ser uma obra que Deus nos capacita a fazer, porque a fé não é de nós mesmos por nós mesmos, certo? Inclusive, Deus precisa existir, Deus precisa nos criar, Deus precisa nos redimir, Deus precisa enviar o Espírito Santo para que a gente possa ter a mínima chance de ter fé. Seja como for, a fé acontece dentro de uma lógica sinergista. Então, Deus propõe o evangelho para mim, me capacita a crer e pede que eu creia. Se eu não crer, eu não serei beneficiado daquilo que ele realizou. Então, ele realiza a redenção. Inclusive, a palavra de Deus diz, né, na carta de Tito, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E aí não tem muito o que fazer. Agora, por que nem todos são salvos no final? Porque nem todos são da fé. Ou nem todos creem, ou nem todos são batizados, ou nem todos perseveram, ou nem todos dão frutos, ou nem todos cumprem aquele que é o propósito de Deus para o chamado do evangelho. Isso demonstra que não é a lógica do tipo, Jesus morreu pela pessoa, a sua salvação garantida está equivocada à luz desses exemplos bíblicos. Ok, Nicolas. Na verdade, eu não posso concordar à luz do texto bíblico que a dívida de todos foi cancelada, por isso a oferta do evangelho é para todos. Eu acabei de falar aqui, se não me engano, de Atos 18, que Jesus pede para Paulo pregar a todos porque ele tem um povo ali, entendeu? Então, eu não vejo essa lógica bíblica que o pastor Ezequiel trouxe aqui, de ele perdoou, ele pagou a dívida de todos, por isso a oferta é para todos, né? Porque ele pede que eu creia. Toda essa responsabilidade que o pastor Ezequiel falou do ser humano, eu concordo. Eu concordo plenamente com a responsabilidade humana. Eu só não concordo que isso pode ser feito vindo do próprio ser humano. Então, é Deus quem capacita, é Deus quem escolhe, é Deus quem elege. E quem são esses? As pessoas pelas quais ele morreu. Essa é a grande questão. Porque, olha só, eu queria usar um argumento, porque uma das coisas que às vezes traz indignação e revolta muito alguém que tem um pensamento mais arminiano é como Deus morreu só por alguns, como Jesus morreu só por alguns, se ele é amor. A essência do ser dele é amar, tá? Mas para ser coerente com esse pensamento, eu tenho que ter esse mesmo pensamento num outro exemplo aqui que eu vou dar. Todos nós, como arminianos, calvinistas, enfim, é só para a gente sistematizar o pensamento aqui nessas nomenclaturas, nós oramos da mesma forma. Senhor, salva o meu ente querido, salva o meu amigo, salva a pessoa que eu amo. Essa é a nossa oração, porque nós sabemos que essa capacidade de salvar e transformar e fazer um transplante espiritual do coração de pedra para um de carne é só de Deus. A questão é, por que que ele não transforma todos? Aí a gente vai falar, né? A gente não, né? Os nossos irmãos mais arminianos, não, porque a pessoa não creu, porque a pessoa não buscou, porque a pessoa não se arrependeu e tal. Tá, mas quando nós vamos para Atos capítulo 9, e a gente vê ali a conversão do apóstolo Paulo, Paulo não estava num cenário de culto de domingo, indo até a frente aceitar Jesus. Paulo estava indo praticar o pecado que já estava até consumado dentro do coração dele, que era perseguir a igreja de Deus, que era prender cristãos, que era matar cristãos, e ali Jesus intervém e fala, cara, chegou a hora de eu vencer a sua resistência, entendeu? E ele vai, e Paulo crê, Paulo se converte. Por que eu estou citando isso? Porque Jesus, ele pode converter uma pessoa, ele tem todo o poder, ele é onipotente, em qualquer estado. Não é uma pessoa que busca, não é somente uma pessoa que crê, não é. É uma pessoa que está indo praticar o pecado. E ela tem um encontro com Jesus porque ele é Deus, ele é soberano. Então, se ele pode fazer isso, independente do estado da pessoa, por que que ele não faz para todos?
é o mesmo Deus de amor que não morreu por todos. A resposta é simples no meu caso. Ele não morreu por todos, então ele não salva, ele não transforma todos. Por quê? Com todo respeito, pastor Ezequiel, obviamente, mas o Cristo que nós cremos é aquele que falou na cruz: está consumado. Ou seja, tetelestai no grego, está pago, a dívida está quitada, tá? A dívida de quem? Dos eleitos. Não o Jesus que falou está começado. Parece que para o arminiano, Jesus falou: está começado. Agora é com vocês. Não, ele falou: está consumado. E porque ele é justo, a punição do pecado que foi no corpo dele não pode ser cobrada duas vezes. Então, se ele morreu por todos, sem exceção, e joga uma baita de uma fatia na condenação, ele está cobrando a mesma dívida duas vezes. Aí você fala: poxa, mas então eles estão pagando a dívida no inferno? É uma boa pergunta que pode surgir. Eles estão pagando, mas por que eles não conseguem pagar? Porque a dívida é impagável, por isso o inferno é eterno. Que eu sei que o pastor Ezequiel também não concorda com isso, não é o tema, eu só estou aqui concluindo o meu argumento. Então a dívida é impagável, por isso o inferno é eterno. Okay. Ezequiel. Ok. Assim, uma coisa importante, Nicolas, é você entender assim. Tudo bem. Vamos trabalhar com a hipótese de que Paulo se converteu nos termos de uma experiência calvinista. Então, Paulo, sem fé, sem crença, sem escolha, sem sem abrir o coração para Deus, sem nada, Deus foi lá Jesus apareceu para ele, converteu ele, ponto final. Entretanto, o conteúdo da conversão de Paulo, no aspecto assim, o que Paulo veio a crer, o que Paulo veio a falar depois disso, é absolutamente oposto ao calvinismo. Por exemplo, Paulo é aquele que vai dizer lá em 1 Timóteo capítulo 2 que Deus quer que todos sejam salvos, que Deus não quer que ninguém pereça. Esse é o conteúdo da fé de Paulo. Em 2 Coríntios capítulo 5, Paulo vai dizer: um morreu por todos. Em Tito capítulo 2, ele vai dizer: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos. Então, esse é o conteúdo da fé de Paulo. E outra coisa, Paulo, ele explicitamente trabalha com a ideia da possível perdição da pessoa por quem Cristo morreu. Dá uma olhada aí, ó, Romanos 14, verso 15. Tá? Aqui que a Bíblia diz: se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Os fracos na fé, em Romanos 14, eles estavam a ponto de poder apostatar, ou na tentação de apostatar da fé, pelo exemplo dos fortes, porque os fortes não tinham aquelas sensibilidades que os fracos tinham e etc. E como que Paulo explica isso para os fortes? Ele diz assim: ó, tomem cuidado com isso, porque se você não tiver um pouco de sensibilidade para lidar com o fraco na fé, o que vai acontecer? Vai perecer aquele por quem Cristo morreu. Paulo não trabalha na sua lógica porque ele se converteu dessa forma, porque Cristo apareceu, até porque, por exemplo, lá em Atos capítulo 9 também a Bíblia diz que Paulo não foi desobediente à visão que ele teve e se colocou lá na condição de ser batizado e etc, etc, etc. Paulo tinha a opção de não crer. Paulo tinha a opção de rejeitar, Paulo tinha a opção de, mesmo tendo um encontro com o Cristo ressurreto, dizer: não, eu não quero, não, eu não sigo, não, eu não sou batizado, não, eu não concordo, e coisas do tipo. Mas Paulo diz: eu não fui desobediente à visão celestial. Então houve uma fé, houve uma resposta da parte de Paulo, e o conteúdo da fé de Paulo é o oposto do calvinismo. Por exemplo, Romanos capítulo 11, acho que é o verso 22. Deus encerrou a todos na desobediência para usar de misericórdia com todos. É o mesmo grupo, e esse é o conteúdo da fé a qual Paulo se converteu. É o oposto do tipo: Cristo morreu por você, mesmo que você é um fraco na fé, você não pode perecer. Então o que o forte na fé fizer, não corre o risco do fraco na fé perecer. Entende? E Paulo diz especificamente: perece o irmão por quem Cristo morreu.
Isso impede que a lógica seja simples. Jesus morreu por você, está garantido. Jesus morreu por você, você está salvo. Essa lógica, ela não corresponde ao que a Bíblia ensina. Outra coisa, por exemplo, você diz que não pode ser da forma como o arminiano pensa, porque senão você vai ter um duplo pagamento pelo pecado e etc. Veja, a Bíblia não ensina isso em lugar nenhum. A Bíblia não diz que Deus em Cristo paga o pecado e não existe mais nenhuma outra punição pelo pecado por mais ninguém. A gente carrega consequências dos nossos pecados na nossa vida. Adão e Eva carregaram na vida deles. E mesmo Paulo carregou consequências dos seus pecados. Você vê que Paulo, durante o seu ministério, ele diz: eu persegui a igreja de Deus, eu sou o maior dos pecadores. Paulo tinha sofrimentos emocionais, psicológicos, sofrendo pelos seus próprios erros. Obviamente que isso não quer dizer carregar... Você não está pagando seus pecados. Não, tudo bem. Você não está carregando o pecado vicário. O Salvador. Exatamente. Não é esse o ponto. Mas você tem consequências dos seus pecados na sua vida. Então a ideia de que o pecado foi pago por Cristo e acabou... Ele não está pagando, né? Não, ele não paga, mas ele tem consequências do pecado. Porque, no fim, o que é o pagamento do pecado por Cristo? É Cristo carregar a consequência do pecado sobre si para perdoar. Mas isso não acontece de uma forma em que você não tem consequência nenhuma do seu pecado. O pecado, ele traz consequências para todos. E Jesus morreu por todos. Essa coisa do tipo assim, Jesus pagou, então você não pode sofrer pelos seus pecados, ou pagar os pecados, ou coisas do tipo, não é uma lógica bíblica, entende? Porque o pecado traz consequências na vida de todos. E, acima de tudo, como eu expliquei, o conteúdo da fé de Paulo não é calvinista. Não é se Jesus morreu por você, acabou o papo, e Jesus não quer que todos sejam salvos, e Jesus não morreu por todos, e Deus não ama todos, e coisas do tipo. Não tem como escapar disso. Nicolas. Então, o pagamento pelo pecado que Jesus fez na cruz é para nos conceder salvação eterna, não para a gente estar isento da consequência do pecado que nós mesmos cometemos aqui, tá? Mas não é por isso que a gente está pagando. Entendeu? Então, assim, Jesus, ele pagou. Agora, esse texto que você mostrou de Romanos 14 é aquele tal negócio. Automaticamente a gente vê a advertência como possibilidade de queda. Não, é como uma placa de trânsito. Um dia eu li um livro que estava fazendo essa mesma analogia. Ela está lá para te advertir do que está na frente. Então, por causa dela, não, claro, com atenção, lúcido, você não vai bater o carro, você não vai atropelar ninguém, você vai ver que tem uma lombada lá na frente para não acabar com o seu amortecedor. A advertência, não faça isso para que ele não pereça, é exatamente para ele não perecer. Mas não é porque tem a possibilidade. É que não vai fazer por causa da advertência. Agora, se não tem a advertência... A placa não garante que você não vai fazer. Não, é só um exemplo. A placa te aconselha a não fazer. Ela está falando para você, ela está trazendo uma mensagem que vai te fazer acertar. É isso que eu estou querendo dizer. Então, mas você pode errar também, né? Não, você pode errar, você é ser humano. Você é ser humano, você pode errar. Mas aqui, nesse caso, o erro conduz à perdição. Entendeu? Então, a questão da eleição, a advertência é para que o eleito se mantenha no caminho sem essa possibilidade de queda, mas ele pode errar. Mas enfim, eu tô caindo de novo no assunto. Ele pode cair. Não, errar é pecar. Errar é pecar. Não, mas o erro aqui é se perder, não é pecar. Então, na verdade... É perecer, o irmão por quem Cristo morreu. Eu entendo que o erro aí é perecer, exato, no sentido que o senhor está falando, que é perder, exato, a salvação. Eu só acho que isso não há possibilidade, porque o povo está sendo advertido para que isso não aconteça. Então, mas o texto fala assim, se você continuar com esse comportamento, você vai escandalizar um pequenino, o fraco, vai poder, e aí você vai... como é que o texto fala assim? Você vai fazendo perder o irmão por quem Cristo morreu. Ou seja, é possível isso ou isso não é verdade? É possível, porque ele não vai perecer. Porque Jesus morreu por ele, porque aqueles que estão o cercando estão sendo avisados para não fazê-lo. Mas se Paulo cresce nisso, ele não falaria isso, porque não seria possível o irmão perecer. É que às vezes a gente só pensa que, então se está escrito isso é possível. Sim. Não, está escrito isso exatamente para não ser possível. Não, mas aí é o oposto. Entendeu? É o oposto. Não, é o oposto, porque se não é possível... Estar escrito ou não muda nada. Eu vou ler o texto que fica mais fácil. O texto diz assim, Romanos 14, 15. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu.
Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, não sei o que lá. Então, o que é fazer perecer aquele em favor de quem assim, Cristo morreu? Às vezes a gente mistura a ótica humana com a ótica divina e eterna, né? Lá já está tudo definido, mas a gente precisa de advertência porque somos seres humanos errantes, pecadores. Só que essa advertência na vida do eleito é para mantê-lo no caminho. Eu sei que não é algo fácil de entender. Tá? Eu demorei para entender também. O conflito que o calvinismo traz não é algo fácil de ser entendido. Mas para eu não perder toda a minha fala respondendo isso, que a gente pode também falar sobre Tito 2:11, a gente pode falar sobre a vontade de Deus, desejo que todos sejam salvos, a gente pode falar de Romanos 11:32, todos e todos, ali está num contexto muito claro de judeus e gentios, todos sem distinção, não sem acepção, né? Não sem exceção, mas sem distinção. Agora, eu queria ler aqui um versículo, porque eu deixei uma pergunta na minha última fala, e acho que eu falei um pouquinho mais depois e acabou passando. Mas o Senhor fica indignado que Jesus não morreu por todos, mas não fica porque ele é capaz de salvar a todos e não faz? Eu fiz essa pergunta. Deveria trazer a mesma indignação, porque é o mesmo Deus de amor que está trabalhando em um e não está trabalhando no outro. E aí, olha o que ele fala aqui. Boa pergunta. Em Marcos, capítulo 4, versículo 10 a 12. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Com qual objetivo? Para que vendo, vejam e não percebam. Ouvindo, ouçam e não entendam. Para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Essa aqui é uma fala de Jesus, e ele explicando ali, a gente entende que é para os 12 e para o grupo que ele queria revelar a mensagem da parábola, o porquê que ele não fazia a mesma coisa com os de fora. Porque ele não queria que eles se convertessem e fossem perdoados. Poxa, Jesus morreu por essas pessoas e depois, propositalmente, ele fala em parábolas para que elas não se convertam e não sejam perdoadas. É aquele tal negócio que o pastor acabou de falar, é para todos. Até que ponto? Nem as palavras de Jesus foi objetivamente para todos. Boa. Todos escutaram, mas cada um com um objetivo. Um de ser salvo, o outro de ser condenado. Okay. Tá? E depois eu queria falar sobre João 10. Tá mas bom. depois eu... Não, são questões muito importantes e muito interessantes, mas eu vou me permitir argumentar com base em Hebreus e volto para Marcos, tá? Então, Hebreus capítulo 2, verso 9, diz assim: Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Então, ok, a Bíblia diz que Jesus, pela graça de Deus, provou a morte em favor de todo homem. Aí a pergunta, então por que nem todos são salvos? Hebreus 4, verso 2, a continuação do texto, nos responde isso. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu a eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não terem sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, o que acontece? O problema de alguém não ser salvo não é Cristo não morrer por ela, é a palavra de que a morte foi feita por ela, não ser crida, não ser seguida, não ser perseverada, etc, etc, etc. Isso é uma questão absolutamente clara. Esse é o problema. Ninguém se perde porque Jesus não morreu pela pessoa. Porque senão seria falso que Deus quer a salvação das pessoas, seria falsa a pregação do evangelho, e para as pessoas por quem Jesus não morreu, não existe estar consumado, não existe evangelho, não existe cruz e coisas do tipo. Aí o que a Bíblia diz lá, conforme a gente leu em Gálatas 3, verso 8? Que a Escritura previu que pessoas iriam crer no evangelho e por isso prenunciou o evangelho a Abraão. Então o que acontece? Aqui em Marcos capítulo 4, você tem uma condição em que Jesus sabe quem crê e quem não crê. Ou, por exemplo, segundo João capítulo 6, verso
67, se eu não me engano, é o finalzinho do capítulo 6 de João, a Bíblia fala assim: e Jesus sabia quem são os que não criam e os que o haviam de trair. Então, o segredo messiânico em Marcos, ele representa uma perspectiva de que se a ideia de que Jesus é o rei de Israel e é o Messias e etc e tal fosse pregada muito explicitamente, talvez Jesus fosse impedido de cumprir o seu ministério até o ponto em que cumpriu e etc e tal. Esse é o aspecto. Jesus curava as pessoas e dizia, não fale, não diga, etc e tal. E por isso ele também falava em parábolas. Porque quem estava disposto a entender e crer, iria entender e crer, e os demais não. É igual o livro do Apocalipse. É um enigma para escapar à censura romana, para repreender Roma sem que Roma entenda. Então é uma coisa parecida com isso, mas o fundamento da questão não é algo do tipo assim, olha, Jesus fez isso porque ele não quer que as pessoas sejam salvas. Jesus fez isso porque ele não quer que as pessoas saibam a verdade. Na verdade, Jesus sabe quem são essas pessoas. Eles sabem que elas não creem ou que elas vão crer por um tempo e vão trair, como no caso de Judas, que é o texto de João 6. Então, por causa disso, Jesus se permite colocar as coisas de uma forma que escape a censura imediata do povo romano, do povo judeu, para que o seu ministério dure o tempo que durou, para que ele possa morrer no tempo determinado pela profecia de Daniel 9. Então, você não pode negar que Jesus morre pelas pessoas por causa disso aqui. Muito pelo contrário. Depois do texto de João 15 vai dizer claramente, eu sou a videira, os ramos estão em mim, mas se não der fruto vai cortar. Então não tem essa dinâmica do tipo, eu não morri por você, eu não amo você, eu não quero que você saiba a verdade, ou coisas do tipo. Porque aí toda a culpa desses problemas não recai sobre a pessoa que não crê ou da pessoa que trai. Recai sobre Deus que não deu. Então, tipo assim, Deus não deu, acabou. Esse não é a maneira sábia de lidar com as coisas. Eu entendo que, logicamente, de forma lógica, a culpa para muitas pessoas acaba caindo em Deus, né? Uhum. Mas não é assim que funciona. O homem é responsabilizado porque ele pecou e ele merece a condenação. A questão é... Romanos 9, que fala que eles não fizeram bem nem mal, já foram escolhidos. Sim, eles foram... Isso é, então, isso é eleição incondicional. Então, ele não fez mal... Ele foi preterido. Então, não, mas eu não nego que Deus. Deus sabia. Não, mas não sabia. Eu queria falar sobre a presciência, tá, que o pastor falou também, porque assim, essa é a lógica. Tá. Mesmo que eu não creia dessa forma, né? Eu creio na predestinação, porque Deus não é injusto de fazer o que faz, porque todos são merecedores da condenação, porque Adão e Eva pecaram e todos pecaram. Tá? Então todos merecem. Quando eu te dou algo que você merece receber, eu estou sendo justo com você. Não há injustiça e não há... É o que Paulo fala mesmo em Romanos 9, se não me engano, não há injustiça da parte de Deus e tudo mais. Certo. Né? Agora, a questão da presciência é a seguinte. O arminiano ele acaba caindo na expiação limitada da mesma forma. Por quê? Porque se Deus sabe de todas as coisas de antemão, então ele sabia quem creria. Sim. E ele sabe quem não vai crer. Perfeito. Tá? Se ele sabe quem vai crer e quem não vai crer, ele vai vir morrer por quem não vai crer. Por quê? Se ele precisa tomar a culpa em seu próprio corpo para salvar o que ele viu que creria. Certo. Eu estou ainda falando a tua linguagem, pastor. A tua língua. Ele previu, ele viu de antemão, então ele morre por esses. Tá. Não tem nem por que ele morrer. Agora, por aqueles que não vão crer. Posso comentar isso? Só pelo seguinte, claro, por exemplo, motivos divinos, Nicolas, em relação ao porquê que Deus fez ou não fez uma determinada coisa, é realmente uma coisa muito complexa, porque você tem que estar na mente de Deus e Deus mesmo que tem que responder, eu fiz isso ou não fiz isso por causa daquilo ou daquilo outro. Exato. Mas, por exemplo, a ideia de que Jesus morre por todos, mesmo sabendo que nem todos crerão, ela é bastante importante para tornar as pessoas indesculpáveis, como diz o capítulo 2 de Romanos. Porque, por exemplo, Deus sabe que Israel vai pecar.
Deus sabe que Israel vai para o cativeiro, mas Deus escreve para eles: não pequem, e se vocês pecarem, vocês vão para o cativeiro. Porque ele não pode ser ele o responsável por aquilo que ele sabe que é a criatura que escolheu. Entende? Porque, no fim, a infidelidade, ela é contra Deus. Então Deus não tem nada a ver com isso. E, por exemplo, Jesus morre por todas as pessoas, mesmo sabendo que alguns não serão beneficiados, porque ele está dizendo: não é por minha causa. Não foi porque eu deixei de fazer que alguém não vai ser salvo. Sabe o que acontece, pastor? Nesse pensamento, o efeito da cruz, ele se torna menor do que o efeito do pecado. É isso que não pode acontecer e não entra na minha cabeça e da dos calvinistas. Por quê? Porque o efeito do pecado é tornar o ser humano pecador sem a possibilidade dele escolher o contrário. Tá. Então não tem como alguém nascer e falar assim: eu não quero pecar. Mas essa é a condição de todos os seres humanos. Mas Todos. isso depois da queda, Beleza. né? Isso Depois da queda. Exato. Tá? Beleza. Aí, a salvação vem para abrir possibilidade, uns escolhem, outros não, bem porque eu acho que nesse pensamento, quem escolhe bem tem algum tipo de mérito, tem do que se orgulhar, porque afinal de contas eu escolhi melhor que você, entendeu? Mas é uma outra coisa, tá? Agora, a questão do que eu estava falando aqui, que eu só queria argumentar também em João capítulo 10, porque assim, eu queria falar de cada texto que o senhor falou. Claro. Mas a gente Só não... é complicado. Acredito que a gente não vai ter tempo, então eu queria pôr aqui também os versículos aqui que falam sobre uma expiação limitada. João 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Tá? Ele morre pelas ovelhas dele, pela igreja dele. Assim como o Pai me conhece, no versículo 15 diz: eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Aí no mesmo capítulo, lá no versículo 24, diz assim: então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. E Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Então, se você pega o texto lá no versículo 11, no versículo 15, que ele morre pelas ovelhas, e no versículo 26, vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas, não está escrito vocês não creem, por isso vocês não são as minhas ovelhas. Mas a implicação é essa. E mesmo se fosse, né? E mesmo se fosse isso, vamos supor que a pessoa crê e então se torna ovelha. Tá. Ele morreu por esses. Certo. Beleza? Não por todos. Não. Seria do mesmo jeito. Mas aqui ele qualifica, ele fala algo muito claro. Vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. Ou seja, vocês não creem porque eu não morri por vocês, eu morri pelas ovelhas. Tá. Mas assim, é um texto que defende a expiação limitada, mas eu tenho que tratar desse todo. Não, enfim, legal. Mas o ponto é assim, Nicolas. Ok, o seu argumento é bom, não tem problema. Só que o problema é o seguinte. A especificidade de Jesus morrer pela ovelha é, obviamente, um grupo limitado dentro da parte maior da humanidade. Ok. Assim como a Bíblia diz que Jesus morreu por Paulo. É um indivíduo e não toda a humanidade. Assim, a Bíblia diz em várias instâncias que Jesus morreu por pessoas específicas ou grupos específicos. Mas a Bíblia também diz que Jesus morreu por todos. A Bíblia também diz que Jesus morreu pelo mundo. A Bíblia também diz que pessoas por quem Jesus morreu podem se perder. Por exemplo, os falsos mestres em 2 Pedro. A ponto de resgatar o soberano Senhor que os resgatou. Renegar. Renegar. Então, o que acontece? Esse é o aspecto, entende? Então, assim, tudo bem. Se você pega a sua lógica, Jesus tem ovelhas, tem uns que não são ovelhas, e lembra, eles não são ovelhas porque eles não creem, porque eles não cumprem a condição. Mas o evangelho foi pregado a eles. Diz para nós se você é o Messias. Eu já disse, mas você não crê. Então, por quê? Então, mas aí é que tá. O resultado da descrença é ele estar no grupo das não ovelhas. O senhor falou ali que Esse é o resultado. sobre o Marcos 4,
que eles não tiveram a palavra como proveitosa. O senhor leu em outro... Em Hebreus. Isso. Hebreus 6. Que é a mesma dinâmica. Então, é que não teve como eles aproveitarem. Porque Jesus falou no enigma da parábola para não ser aproveitado. O que eu entendo desse versículo, que parece ser muito claro, é que ele poderia falar de uma forma que todos entendessem, mas ele não fez, porque esse povo seria condenado e não perdoado. Não, mas veja bem, quando Jesus ressuscita dentre os mortos 3 anos depois do ensinamento em Marcos 4, certo? Vamos dizer assim, ó, Jesus foi lá e falou uma parábola. Um monte de pessoas não entenderam porque ele falou para eles não entenderem. Aí 3 anos depois Jesus morre e ressuscita. E o que Jesus manda fazer? Os discípulos pregarem para todas as pessoas, começando de Jerusalém até os confins da terra. Aquelas pessoas que não entenderam a parábola ouviriam a pregação. Jesus morreu por você, Jesus ama você, Jesus quer salvar você. Porque o ponto ali é o impedimento deles entenderem aquela parábola não nega que eles vão receber o evangelho, que Jesus ama eles. Eles ouviriam de forma mais clara, não por parábola. Exatamente, eles ouviriam que Jesus morreu por você e te ama, como a gente prega o evangelho para todas as pessoas. Eu posso concordar. Exato. A questão é que eles recusariam da mesma forma porque eles eles vão ser condenados e não perdoados. Mas eles vão ser condenados por não crer. Mas olha só, vamos falar, esse texto é um texto difícil para nós, de 1 Pedro, 2 Pedro. Isso. Eu queria tentar responder alguma coisa para não parecer que eu tô fugindo. Não, as questões são complexas. Mas, Nicolas, não parece que você tá fugindo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tô nessa preocupação, não. É porque eu não respondi nenhum, entendeu? Os textos são complexos mesmo. É porque 2 Pedro 2, verso 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, surgirão falsos mestres. E o que os falsos mestres vão fazer? Renegar o soberano Senhor que os resgatou. Tá. Primeiro, eu vou falar desse texto, mas aqui, ó, Hebreus 2:9, né? Foi coroado de glória e de honra, tô lendo da metade para frente, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Por todos. Né? Aqui na minha versão Nova Almeida atualizada tá por todos, mas por todo homem. Depois ele vai começar a qualificar quem são esses todos, no versículo 10, no versículo 11, mas para a gente não tomar muito tempo, eu quero falar do versículo 16. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Ele está qualificando o todos. Gálatas 3, versículo 6, vai falar quem é a descendência de Abraão, tá? Do 6 ao 9. É o caso de Abraão, que creu em Deus. Fé, é aquele que crê. Isso. Então, o filho, não vou nem ler. O filho de Abraão não é somente o de sangue. Claro. É aquele que manifesta a mesma fé que Abraão manifestou. Sim. Então, esse todos é qualificado pela descendência de Abraão. O versículo 17 também vai qualificar. Aqui, ó, Tito 2:11 vai falar, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos, tá? Antes, vai vir do versículo 2 até o versículo 6, o versículo 9 vai falar de servos, de senhores, vai falar de jovem, de idosa, enfim. Eu creio que esse todos não é sem exceção, mas é sem distinção. Mas o versículo 14 desse mesmo capítulo vai falar ainda melhor. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir, a cruz ela traz remissão da iniquidade e purificar, a cruz traz purificação, não é possibilidade, para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Então esse povo que é exclusivo dele, está em todos os tipos de pessoa, que é os versículos que vêm antes. E agora em 2 Pedro 2:1, fala que surgirão falsos profetas, como surgiram falsos profetas, também vai surgir falsos mestres. Esse aqui realmente não é um texto fácil, tá? Mas como que ele funciona? O texto, no próprio versículo, já está dizendo quem eles são. Eles são falsos mestres. O falso, ele tenta imitar muito o original. Então, aos olhos dos observadores daquela comunidade, eles poderiam parecer ser pessoas que foram resgatadas. Mas aqui eu vejo Pedro usando de uma ironia. Porque no final do capítulo, ele vai tratar esses mesmos homens como cães e porcos. Agora, a questão não é somente quem eles são. A questão é o versículo 3. Por quê? Existe um espantalho no calvinismo que as pessoas formaram, que o calvinista, ele não concorda com isso, que é qual? O salvo, o eleito, ele pode viver
da forma que ele quiser, afundado no pecado, que no final ele vai ser salvo. Nenhum calvinista honesto e verdadeiro vai afirmar isso. E também o contrário. A pessoa, ela pode não ser eleita, viver uma vida cristã genuína, verdadeira, mas no final ela vai ter que se perder. Nós também não cremos nisso. Nós cremos que os eleitos serão atraídos de forma irresistível e eficaz, e o não eleito, ele nunca vai ser atraído, ele pode fingir, ele pode parecer, ele pode falsificar o que é o original, entende? Agora, olha o versículo 3. Se a gente crê que esses homens eram salvos, a gente vai ter que admitir um espantalho. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. Mas para eles, a condenação decretada há muito tempo não tarda. E a destruição deles não caiu no esquecimento. Olha só. A condenação desses falsos mestres está decretada há muito tempo. Que tempo é esse? Eu creio à luz da Bíblia, que é antes da fundação do mundo. Claro. Porque foi lá que os nomes foram escritos no livro da vida, ou não. Então, se essa condenação é decretada há muito tempo, eles já nascem condenados. Tá? Ele não tem como eles serem salvos. Está decretado há muito tempo. Assim como os eleitos também já nascem condenados, né? Os eleitos. Todo mundo nasce condenado, né? Ele nasce condenado, mas ele é um eleito. Então, não, no Mas percurso. até nesse momento, nascer condenado não é um privilégio só deles. Tá bom, beleza. Beleza, né? Entendi. Todos nascem condenados, tá? Uns eleitos e outros não eleitos, para terminar a frase. Tá bom? Agora, se a gente falar, não, eles eram salvos. Eles foram salvos, eles renegaram de forma categórica e não de uma forma irônica, como eu vejo Pedro tratando eles aqui, a gente vai ter que falar o seguinte: esse espantalho do calvinismo é verdade. Eles já eram condenados desde sempre, mas eles provaram a verdadeira fé, mas como eles já eram condenados, então eles tinham que ser, então eles tinham que apostatar de algum jeito. Legal, mas assim, João capítulo 6 responde exatamente isso. Jesus fala assim: há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Os falsos mestres de 2 Pedro capítulo 2 são exatamente parte desse grupo. Pessoas que haviam de trair. Não é pessoas que nunca creram e etc e tal. Mas o mais importante é como que essas pessoas são caracterizadas. Como aqueles que renegam o Senhor que os resgatou. A implicação de uma ironia, ela é uma implicação que simplesmente foge do que o texto afirma claramente. Vamos trabalhar com a hipótese de que a sua leitura seja possível, tudo bem. Sim. Mas o fato é que o que o texto diz literalmente é diferente do que o texto diria ironicamente, até porque a ironia... Aonde está a ironia nesse texto, na sua opinião? Não, ele entende a ironia que é o Senhor que os resgatou. Tipo assim, você não foi resgatado, você não é um falso mestre. Tipo mas você é falso mestre. Mas o ponto é assim, tipo, o texto é mais dirigido à igreja do que aos próprios falsos mestres. Mas tudo bem. Seja como for, o fato é, a ironia ela é um recurso linguístico complexo, que é justamente você trabalhar com um sentido diferente do que o que você diz. Isso. E aí demanda uma inteligência, demanda uma brincadeira, uma situação. Não creio eu que seja esse o caso do texto de 2 Pedro, porque o problema não é só o texto de 2 Pedro, entende? É o contexto meio que geral, porque uma ironia não pode destruir a narrativa bíblica inteira da presciência de Deus, do amor de Deus, do desejo que todos sejam salvos, da pregação do evangelho sendo universal e de que a Bíblia afirma em inúmeros textos que Jesus morreu por todos. Aí você tenta escapar disso, dizer que os textos dizem sobre nós. A qualificação do texto de Hebreus é que nós, a descendência de Abraão, nós, a igreja, nós, os eleitos, etc e tal. Mas 1 João capítulo 2, verso 2, não dá para fugir, irmão. Não tem o que fazer. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Não é só nós, porque o problema é o seguinte, você não pode pegar um texto restritivo, por exemplo, Jesus morreu por Paulo, e transformar ele numa negação de que porque naquele texto não se fala que morreu por todos, então morreu por Paulo, porque esse é o ponto. Jesus morreu pela ovelha, então não é por todos. Jesus morreu por nós, então não é por todos. Jesus morreu pela igreja, então não é por todos. Mas o ponto é que a Bíblia diz claramente, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas do mundo inteiro. Não tem como escapar da ideia que Jesus morreu por todos, senão a culpa de toda a perdição recairia sobre aquele que não morreu por, que resolveria se tivesse morrido por. E aí esse texto de 1 João? 1 João. 2:2. 1 João, eu gosto de sempre ler o primeiro versículo
do livro de 1 João, que é o que era desde o princípio, o que ouvimos. Então, olha o público. O que ouvimos, eu e vocês. O que vimos com os nossos próprios olhos. Quem são esses? Judeus. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Gregos também viram. Sim, tudo bem, mas a carta de João aqui Mas é também direcionada a eles também por conta do capítulo 2 e o versículo 7. Aí especifica mais ainda. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Quem teve um mandamento antigo desde o princípio é o povo judeu. Não, toda a humanidade teve. Não, Antes de haver judeus, já tinha mandamentos de Deus no dilúvio, Não, sim, mas com ele Adão se- e Eva. Com... Ele se revela no Antigo com Testamento Abraão. com os seus mandamentos, as 613 leis, o decálogo Sim, e tudo depois, mais. mas existem mandamentos de Deus antes disso. Não, ok. Só que ele vai se revelar pra todas a- para toda a Abraão, humanidade. que de Abraão vai vir o povo de Israel. De Israel, sim, mas eu digo assim, existem mandamentos de Deus que referem-se à humanidade antes de Israel. Por Então, exemplo, peraí, deixa eu entender só, Lógico. Você está falando que esse texto da carta de João é só para judeus? Deus. É. Judeus que foram convertidos ao cristianismo. E Esse é qual o que é o público. versículo que você tá falando Esse é isso? eu tô falando do Verso 7, Tô capítulo falando 2. do verso 7, principalmente do capítulo 2 de 1 João. Do mandamento antigo. Isso. Aí o que acontece? Quando ele chega aqui no versículo 2 do capítulo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelo do mundo inteiro. Tá. Aí eu acredito que a gente resolve esse problema. Eu acredito nisso. Por quê? Porque ele está falando assim, ó, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Vocês, judeus, que deixaram o judaísmo e abraçaram o cristianismo e a fé em Jesus. Mas ele não é a propiciação somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo todo, ou seja, pela igreja gentílica que viria. Então, assim, o público ali é igreja de um lado, que saiu do judaísmo, e igreja do outro lado, que é a igreja gentia, e está falando de nós. E daqueles que viriam, entendeu? Então, Nossa, mas aí É bem complicado. é forçar bastante, né, ali, né? O Até texto. porque, primeiro, O João- texto não diz isso. O texto diz assim, ó. Ele é a propiciação pelos nossos Os pecados nossos. e pelos pecados do mundo inteiro. é que o mundo, na linguagem joanina, ele significa ou o mundo caído, o sistema caído, ou os gentios. Então, quando ele fala mundo aqui, ele está saindo de uma esfera judaica. Por quê? Porque eles eram muito exclusivistas. Verdade. Então ele tá falando, os nossos judeus, você está dizendo? Judeus que foram E convertidos. os no do cristi- mundo inteiro, os gentios, os pagãos. E por Então, quê? mas judeu e gentio não é todo mundo? Não, é todo mundo, mas, pastor, aqui no versículo 1, ele fala meus filhinhos. Então, esses judeus não são todos os judeus, são os judeus que se converteram ao cristianismo. Então, mas filhinhos. os meus filhinhos está preso aos nossos pecados ali. Ele morreu pelos nossos pecados. Nossos, meus filhinhos. Ele morreu pelos nossos. E não Isso. só o Mas nosso. também não só os nossos, viu, filhinhos? De todo mundo. Mas também de todo mundo, não é isso? Não, eu acho que é exatamente isso. O que a gente não está concordando aqui é no que eu estou expondo sobre esse texto. O filhinhos Eu não consigo aqui entender. é assim, ó. O Não, filhinhos eu consigo aqui. entender, só não cê- consigo concordar. É isso, que é isso. O Não, eu não filhinhos consegui aqui. nem entender, porque assim, veja bem. Filhinhos meus, quem são esses? Esses daí são Os salvos. os salvos que saíram do judaísmo para o cristianismo, segundo o versículo 7. Mas, ó, por exemplo, não tinha na Porque Ok. eles que receberam Vamos o aceitar mandamento. que é. Beleza, Tá, tá ok. foi. Salvos Então são judeus. os salvos judeus. A igreja que saiu do judaísmo. Beleza? Salvos judeus. Salvos ok. judeus. Ok. Aí depois o mundo todo, ele tá agora incluindo os gentios, São ou seja, salvos gentios. Então, mas já não combina, porque o texto diz assim, ó, filhinhos meus. Vamos dizer que esses filhinhos meus são salvos judeus que creram. Certo? Isso. Que Que creram em essa, Jesus. essa é a sua defesa. Tá. Exato. Escreva essas coisas para que não pequeis. Se todo alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai Jesus Cristo. Jesus Cristo só é o advogado dos judeus convertidos? Convertidos, claro. Só? Não. Ah, então já caiu. Não. Não, é porque assim, Nicolas, Então, também filhinhos. Então, tam- filhinhos. inclui o gentil também. É, porque o filhinhos. Mas inclui o gentil que vai crer. E que crê. Então, é que isso. assim, como você está trabalhando de uma. Por isso que eu falei, eu não entendi. Vamos lá. Quando ele fala filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, se todavia alguém pecar, você fala, esses filhinhos aqui, eles são a igreja judaica. Que saiu do judaísmo. Isso. A igreja judaica. A igreja judaica. O público-alvo da carta. Isso. Aí você está dizendo assim: a igreja judaica, se ela pecar, ela tem um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Justo. Mas isso aqui é privilégio da igreja judaica?
É privilégio de todos os salvos. No versículo 2 ele vai falar que é de todos os salvos. Não, mas É não no é- versículo 2 que ele Então, vai falar mas que é não de é todos tão- os salvos. Então, se no versículo 2 está dizendo que é todos os salvos, por que os filhinhos não são todos os salvos? Exato. Porque o público-alvo é o judeu. Não, Então, mas aí é que já não tá combinando, Não, mas tudo porque- bem. Eu não tô entendeu? entendendo, Ô, então. Nicolas, mas assim, ó, tudo bem. Primeiro, 1 João não é um texto claramente para a igreja judaica. Até porque esse é um texto um pouco mais antigo do Novo Testamento, não é um dos primeiros textos bíblicos do Novo Testamento a serem escritos, e não há uma clareza de que 1 João é um texto voltado para cristãos de origem judaica. Quando você tem um texto, um cristão um pouco mais judaico, isso é bem explícito. Por exemplo, Tiago capítulo 1. Tiago, servo de Deus, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Você tem uma clareza ali a respeito dessas coisas. Nesse ponto em que João escreve a sua primeira carta, a igreja já... Havia décadas que Paulo já havia feito a sua missão aos gentios e ela já continha pessoas de origem tanto judaica quanto gentílica, que são os nós. Então, os mundo inteiro, eles não podem ser essa categoria que já está inclusa no nós. Porque o grande ponto é assim, a gente prega o evangelho por quê? Porque isso que Jesus fez por nós, fez pelo mundo inteiro. E a única diferença vai ser que nós cremos e talvez alguns não crerão. Essa é uma diferença. Mas não porque Jesus não fez, mas porque cada pessoa responde de uma forma um pouco diferente. Porque, de outra maneira, você tem uma dificuldade muito grande com esse texto. Esse texto, o nós desse texto, inclui toda a igreja, todos os salvos, de todos os tempos, e não só nós, mas também a eles, porque sem esse fato, não há pregação do evangelho. Você não tem conteúdo do evangelho para pregar, se as pessoas por quem você vai pregar, elas não são objetos do evangelho. Jesus não morreu por ela, ela não é eleita, Deus não ama, Deus não quer salvar, mas a e gente etc. não sabe, pastor. A gente não sabe quem é. Não, tudo bem que a gente não saiba quem é, mas o ponto é... Então a gente prega para todos. Para quem, mas aí é uma pregação enganosa. Não é enganosa, Claro a gente que não é. sabe. Não, tudo bem, mas é uma pregação enganosa, porque o conteúdo da pregação é: venha Cristo que morreu por você. Não, mas aí depende do pregador, né? Porque, tudo por bem. exemplo, ele pode falar assim, ó, eu tô pregando aqui, não é para todo mundo. Mas Eu aí não sei. Como que tipo você de pregação que existe? Não, a gente prega incluindo todos, porque a gente Então, não sabe. exato. Agora, é legal falar um pouquinho disso, já também para eu despertar aqui uma outra curiosidade que às vezes poucas pessoas sabem, tá? É legal aquele versículo que fala que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, tá? Primeiro que o que o senhor falou aqui de 1 João, eu também entendi o nós ali, o senhor está colocando toda a igreja e o restante do mundo. Exato. É a mesma coisa, com todo respeito, eu entendi, mas eu também não concordo com tudo essa bem, interpretação. Claro. Tá? Se concordasse, não seria calvinista. Exato. Aqui, né? Exato. Agora, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Certo. Isso é verdade? Sim. Isso eu acho que é uma verdade. Mesmo que parece que vai contra Marcos 4, né? Ele deseja que todos sejam salvos, mas ele fala em parábola para que pessoas sejam condenadas e não perdoadas. Mas não é uma contradição, é só uma aparente contradição. Certo. O que acontece é o seguinte, Deus tem desejos, ele tem vontades, só que ele não tem somente uma. Ele tem a sua vontade de preceito, que nós chamamos de vontade preceptiva, e a vontade de decreto, que é o que ele decretou que vai acontecer. Então, o que é a vontade de preceito? Até falam também da vontade de disposição, que fala das emoções de Deus. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas mesmo assim ele o condena, né? Porque foi isso que ele decretou que aconteceria. Mas a vontade preceptiva de Deus é: não matarás, não adulterarás. Ele revelou essa lei porque é a sua vontade para o ser humano. Só que o ser humano quebra essa vontade de Deus. O ser humano frustra essa vontade de Deus, porque assim ele permitiu que acontecesse. Então, o desejo de todos serem salvos é verdadeiro, está dentro da sua vontade de disposição ou até de preceito, porque ele convida a todos. Ele convida a todos. Só que ele convida em forma de preceito. E o ser humano, ele quebra isso. Mas no fim das contas, o que vai acontecer é a sua vontade decretiva. É o que ele decretou. E o que ele decretou é que os eleitos seriam salvos e por isso ele morre somente pelos eleitos.
Na minha opinião, na minha visão bíblica. Certo. Então, a vontade, ela não é mentirosa, ela não é desonesta, ela só é preceptiva, ao invés de ser decretiva. Sim, eu acho que a única correção nesse raciocínio da minha parte seria que Deus decretou que todos os que crerem serão salvos, porque Jesus morreu por todos, porque esse é o ponto, entendeu? A gente não nega, por exemplo, assim, que existem dois aspectos importantes dentro dessas duas percepções. Deus quer que todos, sem exceção, sejam salvos. Sim. Mas a gente também poderia dizer, Deus não quer que uma pessoa que, podendo crer no Evangelho, não crê porque é rebelde, porque nega Deus, porque nega Cristo, seja salvo. Mas aí o problema não é que Deus não quer que ela seja salva. Deus deu todas as condições dela ser salva. Deus enviou Cristo, Deus enviou o Espírito Santo, Deus enviou a pregação, Deus enviou a Bíblia, Deus enviou os esforços da igreja para atingir a XYZ pessoa. E ela não crê, ela não quer saber, ou ela crê por um tempo e ela apostata. Essa pessoa Deus não quer salvar. Mas não como quem nega o seu desejo primário. Tipo assim, obviamente que se fosse Deus a decidir o que cada um vai crer ou não crer, todos creriam, todos seriam salvos. Mas como não é esse o caso, Deus quer que todos sejam salvos, mas Ele quer que a pessoa cumpra a condição de crer em Jesus. Mas por que de forma decretiva, pastor, ele não pode querer que nem todos sejam salvos? Por que isso? Porque aí, Nicolas, você tem um evangelho que não é evangelho. Por que Deus não pode não querer salvar as pessoas? Porque aí não tem motivo para pregar. Porque aí Jesus não morreu pela pessoa. O está consumado não existe. A cruz é nula. A mensagem do evangelho não vale nada. O Espírito Santo não foi concedido. Para os eleitos. Etc. Não, então, para os não eleitos, né? Sim, isso tudo que o senhor falou é para os eleitos. Por que ele não pode fazer assim, ó? Vocês não. Sendo soberano, e se todo mundo merece a mesma condenação. É isso que eu não consigo entender. Com certeza ele pode. Ele pode. Ele pode, mas o ponto é assim, tem que haver termos nisso. Porque, por exemplo, se isso for uma coisa incondicional como o calvinista prega, é uma injustiça absoluta, especialmente diante do inferno eterno. Então, porque aí você é o seguinte, ó, a pessoa não tem opção nenhuma de crer, Jesus não morreu por ela, Deus não ama, Deus não elegeu, etc, etc, etc. E ela simplesmente existe debaixo do pecado de Adão, que ela também não escolheu, e aí ela morre e vai pro inferno por toda a eternidade, porque sim. Não é porque pecou, não é porque etc não é porque sim. É porque sim, porque Deus quis. Não. Sim, é claro que é. Que aí a gente vai entrar em infralapsarianismo e supralapsarianismo. O fato é porque Deus quer, cara. Não vamos entrar nisso. Mas assim, no fim das contas, é porque ela pecou e ela também herdou o pecado de Adão. Agora, pastor, eu não consigo ver injustiça, porque assim, foi o exemplo que eu dei um pouquinho atrás. Quando eu dou ao pastor César o que ele merece, eu estou sendo justo com ele. Eu não estou sendo injusto. Então, mas ele está fazendo isso com todos os seres humanos? Não. Só com alguns, né? Então, mas o que é injustiça? Injustiça é todos merecerem o céu e ele escolhe alguns para condená-los. Isso é injustiça. Mas essa é só lógica. Porque vamos lá. Na realidade, todos merecem o quê? O inferno. Tá. Ele salva todos? Não. Tá, então ele salva alguns. Sim. Injusto que ele não salva. Ao bel prazer, né? Ele decidiu. A vontade dele. Então, não seria injustiça para com os outros? Claro que não é. Sabe por quê? Porque são dois atributos que são usados aí. E a injustiça não cabe. Por quê? Um atributo é a justiça. Eu te darei o que você merece. O outro é a misericórdia. Mas ele não vai dar o que alguns merecem. Ele não vai dar. Por quê? Porque ele é bondoso. Porque ele é misericordioso para alguns. Não para outros. Mas é exatamente isso. Então, mas aí para outros ele é mau. Mas Deus isso não mal, pode... cara, não tem condições, velho. Mas ele não é mau. É a pessoa que é má. Então, ele não é mau. Então, ele mas é a pessoa que é má. O salvo também é mau? O salvo já foi mau. Então, mas o salvo também é mau, naturalmente. Naturalmente. Certo? Não é? Sim, mal. Então a diferença entre os dois é só a vontade de Deus. Exatamente. Exato, é a misericórdia dele. Só que por quê? Mas a misericórdia dele não é para todos. Exato. Não é para todos. Exato. E aí é por isso que o mal vence o evangelho nesse sentido. Não, mas não vence o evangelho. Sabe por quê? Porque segundo Colossenses 2,14 que eu li no começo, ele veio para pagar a dívida. Se ele paga a dívida de todos têm que ser salvos. Mas é que eu expliquei do debate inteiro que não funciona dessa forma. Que Jesus morreu por pessoas que podem perecer, que vão perecer, é o falso mestre, é o fraco na fé. Então ele não pagou a dívida. Não, ele pagou, é o oposto. Ele pagou de todos. O que ele está falando é o seguinte, que a fé torna eficaz a morte de Cristo aquele que crê.
Então, aquele que crê, ele é justificado, aquele que crê e tal. E crer é uma... Crer é uma escolha do livre-arbítrio? Passa por isso. O crer não é uma decisão pura de livre-arbítrio, porque você tem que ser capacitado. A fé vem de Deus. A fé vem de por Deus. A fé para vem de crer. Deus. De outra forma, você não pode crer. Por isso que a pessoa é condenada. Porque ela poderia ter crido, o Espírito Santo foi até ela. Mas ela não poderia desse jeito. Poderia, porque assim, ó. Não, aí ele tá certo. Não, ela poderia. Assim, Não, mas quem dá a fé? Não, tudo bem, mas o ponto é assim, ó. A fé, ela é concedida num contexto de sinergismo, onde a pessoa coopera com aquilo que Deus lhe está propõe. fazendo. É a mesma coisa que eu falei do exemplo de Paulo. Jesus aparece para ele pode negar, mas ele é obediente, ele vai se batizar, ele vai viver uma nova vida. Mas sem negar o sinergismo. Eu não vou negar o sinergismo, tá? Okay. Mesmo que eu creia no monergismo. Não vamos negar o sinergismo. O homem tem a sua responsabilidade, mas quem atua nele primeiro? Claro. Deus. Óbvio Deus. Que a iniciativa é sempre divina, mas o ponto é, Deus também tem a iniciativa para quem vai se perder. Então, mas deixa eu te apertar um pouco também, que eu já apertei muito ele. Deus faz isso com todos? Deus faz isso com todos. Então, por exemplo, o cara que está lá em Índia. Sim. O Espírito Santo vai abriu lá, o coração dele e o cara negou. Forma, sim. Não, todas assim, as pessoas. Todas as pessoas. Muito bom. Inclusive antes do evangelho existir. Porque senão Deus é injusto. Não, antes do evangelho existir, não. Tô falando agora, o ímpio, o ateu. Certo. Todos eles tiveram uma tentativa do Espírito Santo. Mais do que uma. Como você documenta isso? Não, porque o que acontece? O próprio texto de Romanos 2, ele vai dizer que Deus colocou na consciência das pessoas a sua lei. Certo? Então o que acontece? As pessoas têm noção do certo, do errado, e isso implica, obviamente, quando elas fazem errado, mas isso é arrependimento. Sim. Saber o que é certo e errado é salvífico. Não é saber o que é certo e errado. Fazer o que é certo? Exatamente, por exemplo. Mas aí é obra. Não, mas não é pela obra. É a mesma coisa de que Tiago diz. Aquela obra demonstra que a pessoa tem uma fé. Mas fé no que ela nem conhece? Mas aí é que tá. É porque Deus colocou algo disso Como nela. crerão? É óbvio que isso é uma coisa difícil de explicar. Nada ouviram. Não, tudo bem. E como ouvirão se não há quem Tudo pregue? bem, mas aí é uma questão um pouco complicada, porque é a questão dos povos não alcançados e Então, etc e tal. Mas o ponto é pode assim, falar. tem que haver alguma dinâmica para isso acontecer, senão a injustiça também existe. Porque aí Deus é justo com quem ouviu o evangelho e é injusto com quem não ouviu. O que o pastor César falou agora é perfeito, porque é um dos meus argumentos aqui também, que na nossa conversa eu já estava até deixando de lado. Existe um site, o Joshua Project, que é um dos sites mais conceituados sobre povos não alcançados. Certo. E lá, hoje, é impressionante. É até para quem está assistindo se conscientizar que a gente tem que espalhar o evangelho. Porque 3,58 bilhões de pessoas, hoje, quase metade do planeta Terra, 43%, vírgula alguma coisinha que eu não lembro, eles são povos não alcançados. Eles nunca ouviram falar de Jesus com a tecnologia tão avançada da forma que está. Imagina. Então, assim, é impressionante isso. São mais de não sei quantas línguas. Enfim, existem tipos de povos dentro de um só país. Tá lá tudo detalhado. É impressionante. Agora, isso é perfeito o que o pastor César falou. Porque se ele morre, se Jesus morre, para abrir uma possibilidade para que todos sejam salvos, então cai por terra a expiação ilimitada. Por quê? Porque existem pessoas. Tem a Ariadna, acho que é a Ariadna de Oliveira, é uma missionária. Ela vai para os povos não alcançados, aqueles países bem perseguição cristã e tudo mais. E ela falou que a cada 24 horas morre 120 mil pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Então, assim, como ele morre para abrir possibilidade para todos, se muitos, milhares, até milhões, nascem, vivem e morrem sem nunca escutar o evangelho? Aí o senhor respondeu, de alguma forma claro. vai ter que acontecer. Mas se, Aconteceu, né, no caso. mas se de alguma forma aconteceu ou tende a acontecer, então a gente pede para os missionários descansarem um pouco. Porque assim, para que você vai num local? Ela contou uma história de um senhor no podcast do Jesus Cop, que ele ficou 6 meses amarrado de joelho dentro de um buraco, os pés e as pernas, os pés e as mãos, 6 meses naquela posição. Ele fazia as suas necessidades, só tiravam ali tudo que ele fazia quando estava insustentável. E ele não negou a Cristo, ele se manteve fiel. Poxa, para que passar por isso? Ali vai alcançar de alguma forma. Então vamos para o light. Pastor, eu creio que Jesus é o único caminho,
que não há nenhum nome pelo qual os homens podem ser salvos a não ser o dele. E Romanos 1 e 2, a revelação geral e a consciência humana, ela tem um resultado. Esse resultado é condenação. Esse resultado é rejeição. Esse resultado é rejeição. Então, assim, à luz de Romanos e dos fatos, eu creio no extraordinário de Deus, mas eu não creio que para todos, sem exceção, que nunca ouviram falar, porque senão o missionário não precisa fazer mais nada. Vai chegar de algum jeito. Tá. Então, se pessoas não foram alcançadas, qual que é a única resposta? Não, Jesus não morreu por elas. Não, tá, mas eu discordo peremptoriamente. O que acontece? Essa discussão é uma discussão bem complexa e o mais importante é a gente entender o seguinte. Por exemplo, tá? A Bíblia vai falar que Deus prenunciou, aliás, a Escritura previu que os gentios creriam e prenunciou o Evangelho a Abraão. Lá em 1 Pedro vai dizer que outrora os espíritos em prisão ouviram o Evangelho, na nossa leitura. Tem que ver com uma pregação prévia do Evangelho, até inclusive entre os antediluvianos, etc, etc, etc. Obviamente que esta obra ela não é idêntica à obra cristã. A obra do Espírito Santo no coração do índio, que nunca ouviu falar de Jesus, ou da pessoa que viveu há sei lá quantos mil anos atrás e nunca ouviu falar de Jesus, ela obviamente não carrega as mesmas características daquilo que se faz através da igreja. E Deus pediu para a igreja pregar o evangelho a todo mundo, em testemunho de todas as nações para vir o fim. E o caso é que, em tese, Deus ele age de uma forma extraordinária quando essa mensagem é pregada para glorificar o seu Filho, para demonstrar que ele ressuscitou dentre os mortos, ele enviou o Espírito Santo, e aí tem obras que ele não faz desta mesma forma em outro contexto. Mas, obviamente, que na consciência das pessoas, julgando o caráter, a índole, as escolhas, a fé ou não fé de cada povo, de cada grupo, de cada pessoa que não foi alcançada e etc e tal, Deus tem o seu critério de julgamento, conforme ele coloca algo nessa direção em Romanos 2. Por exemplo, o gentil que guarda a lei versus o judeu que não guarda a lei. Então tem um gentil aí que nunca nem ouviu falar, mas que é fiel à sua esposa. E tem um maluco aí que é judeu e que tem um monte de mulher e que trai a sua esposa. E o gentil que não teve a lei, não recebeu, não ouviu, fiel, nesse aspecto, vai julgar o judeu infiel. Mas é óbvio que isso é uma discussão super complexa, mas ela não ajuda a ideia de que Jesus não morreu por essas pessoas. Sim, inclusive, na minha percepção, é o contrário. Jesus morreu por todas as pessoas, por isso o Espírito Santo trabalhou na vida de todas as pessoas, sem exceção, a história da humanidade inteira. Mas daí o senhor vai concordar que não precisa de missionário, então. Não. Eu não concordo que não precisa do missionário. Eu entendo que, assim, o desejo de Deus salvar todas as pessoas fez com que Deus também tivesse meios de alcançar as pessoas sem o missionário, pela impossibilidade humana de haver missionário, de ter dinheiro, de ter saúde, ou de ter a própria... A Bíblia, o Novo Testamento tem 2.000 anos. E quem viveu há 6.000 anos atrás? Não, eu creio. Entende? Eu creio que ele tem meios extraordinários. Ele tem os meios dele. Eu só não acho que é para todos que não ouviram falar, porque senão não há necessidade do missionário. Não, eu discordo. E outra coisa, independentemente da necessidade, agradou a Deus que a igreja existisse e pregasse o evangelho. É legal, porque a gente tem opiniões diferentes também nesse aspecto. Sim, esse assunto é extremamente complicado. Eu tenho uma série no meu canal, 10 vídeos sobre Nicolas. isso aí. Sim. Não, eu vejo ali que em Romanos 1, capítulo 1 e 2, não há revelação salvífica, né? Eles olham para a natureza e eles adoram a natureza. Os quadrúpedes, os animais, enfim, o sol. Não, mas isso é a parte do pecado deles, né? Sim, porque é o único resultado que isso causa. Mas também se fala do oposto. Se fala deles serem fiéis no que o judeu é infiel, mesmo não tendo a lei. Então, mas se você, por exemplo, dá o fiel, exemplo... ele demonstra que ele tem uma coisa diferente. Não, sim, tem a lei gravada no coração, Exato. Que é a consciência. Então. A consciência foi posta em todos os homens. Mas não é um meio salvífico. Não, tudo bem. Mas o idólatra, por exemplo, ele negou esta consciência. O adúltero, ele negou esta consciência. Esta consciência é tipo assim, uma convicção do certo e errado e o fazer o certo. Que aí o senhor deu o exemplo do cara que não adultera. Tal. Só que se for esse o caso, poxa, ele não conhece o caminho, a verdade e a vida que leva ao Pai. Ninguém pregou para ele, como Paulo falou, né? Como crerão em quem nada ouvir e como ouvirão, se não há quem pregue e tudo mais. E aí ele é salvo, por exemplo, porque ele fez boas escolhas. Não, por exemplo, ele não é salvo lá no por texto isso. Eu até peço desculpa, tem que terminar por causa do horário, mas lá no texto do Deus Desconhecido, não sei se você leu o
o fator Melquisedeque. Não li. Mas lá no texto do Tem a ver Deus com isso desconhecido, os seguidores do Deus desconhecido, eles eram salvos Esses, antes de Paulo? os gregos ali em Sim. Atenas, não. Porque o Deus desconhecido lá é o Deus que Paulo prega, né? Só que eles não conheciam esse Deus. Aí Paulo foi Então, mas apresentar. eles já serviam. Ele era conhecido como Deus desconhecido. Mas eu acho que eles já serviam serviam, esse Deus, né? eles eram pagãos, né? Mas então, então, eles eles serviam da então- forma errada. Aí Paulo mas foi e eles eram explica o pagãos. evangelho. Aí Paulo chega lá num Esse é o Deus que eu num prego. altar e fala assim, eu sou desse Deus aqui, ó. Quem é desse Deus aqui, eu trabalho para ele. Então, mas e o aí senhor- ele vou explicar agora para vocês alguma coisa sobre esse Deus que vocês não sabiam. E aí ele começa a falar a respeito daquilo. Mas a pergunta é, os seguidores desse Deus, que tinha um altar, devia ter sacerdote e tal, esse pessoal era salvo? Na minha concepção, antes de Paulo chegar, não. Tá, Porque- o Melquisedeque. Então, aí o senhor está falando do extraordinário. Então, Deus usar meios extraordinários? Não, tô falando não. Tô falando não. tem um Tô falando assim, ó, sacerdócio não levítico. o Melquisedeque, ele já era um sacerdócio de Deus, tá? Ele não tinha a mesma concepção que o Moisés vai ter depois, que o Abraão vai ter Sim. depois. Tá, ele era salvo? O Melquisedeque, eu acredito que Então, sim. Porque eu creio esse na é o forma ponto. extraordinária. Mas esse é o ponto. Não, mas eu creio. O fator Melquisedeque, que eu ainda não li, eu vou acreditar. Eu só não acredito que é para todos que não foram alcançados, senão não faz sentido Não, a missão. faz Então, todo- dá uma faz todo lida. sentido. Lê esse livro. É, Vai ser Não, legal. eu não, Faz todo mas sentido. eu não vou Mas discordar. só uma coisa. Mas eu não irei discordar. Mas faz sentido, mas só mais uma Do- coisa. Por exemplo, o pagão não adulterando, ele não é salvo por uma obra de não adulterar. É a o que mesma coisa pareceu. Não, mas É é o a que mesma coisa pareceu. que de Tiago. Ele, pela sua obra, revela a sua fé. Claro, a sua fé não é completa, Porque não seria é um tal. pelagianismo, né? Exatamente. É. Se você falar que Não, ele é exato. salvo porque ele Exato. não adultera... Exatamente. é um Mas o ponto pelagianismo. é, o não adulterar, ou ele ser fiel, ele ser honesto, enfim, ele ser uma boa pessoa, implica que tem uma atuação do Espírito Santo ali. Bom, infelizmente o nosso tempo é curto. É curto nada, a gente passou bastante tempo aqui já. Agora é o seguinte, antes de eu agradecer aqui cada um, eu quero convidar você a se inscrever na FTB. A FTB está com um material... deixa eu pegar aqui, peraí. Que é esse aqui, o material que a gente chama Premium da FTB. A gente tem dois materiais, o Premium Universitário, e agora está na promoção esse aqui, que é o material Premium, tá? Você tem aqui 18 meses de curso, são 3 semestres, e a promoção é o seguinte, você paga R$ 79,00 por mês, mas você não precisa pagar os 18 meses que você vai estudar. 6 meses, o primeiro semestre você não paga, né? Um dos 3 semestres, na verdade, você não paga. Então você paga 12 mensalidades, estuda 18 meses, o valor é 79, falei certo? É R$ 79,00. Se você quiser pagar à vista, ainda tem desconto, você ganha mais 2 meses de presente. Então, dos 18 meses, você paga 10 e fica 8 sem pagar. Se você quer saber mais, tem um link aqui na descrição do vídeo. Você pode clicar no link e fazer a sua inscrição, tá certo? As vagas são limitadas, vale a pena aproveitar. Ezequiel, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigado, César. Muito obrigado, Nicolas. Foi um excelente debate. Eu adoro debater calvinismo. Eu acho assim um dos temas mais legais. Tenho muito carinho pelos autores calvinistas. Eu vou fazer um jabazinho bem curtinho, tá? Ezequiel Gomes. Deus não deseja que todos sejam salvos. Esse livro é uma resposta ao John Piper. Inclusive, né, uma vez eu li um artigo, será que e se os seus filhos John Piper não forem eleitos, como é que você vai fazer? A minha pergunta é, e se o John Piper não for eleito, o que ele vai fazer? Porque se pressupõe que o John Piper é eleito por quê? Porque escreveu o livro, porque pregou, isso nada tem a ver com a questão, né? A despeito da provocação, Nicolas, excelente debate, obrigado pelo carinho, muito educado, muito inteligente, volte mais vezes. Deus abençoe. Maravilha, Nicolas, bem-vindo sempre aqui ao programa, que seja a primeira de outras vezes, e também, se você quiser divulgar alguma coisa, a hora é essa. Obrigado. Pastor César, muito obrigado pela oportunidade. Pastor Ezequiel, foi um debate, eu acredito que de alto nível e também muito respeitoso, né? É um prazer conhecê-los pessoalmente e eu queria, antes de divulgar as redes sociais, mandar um beijo para minha esposa, que com certeza deve estar pelo menos escutando agora. Isso é sabedoria, tá vendo? É isso aí. O homem sabe. Os meus filhos, o Benjamin, de 4 anos, e o Lucas, de 2 anos, né? Antigo e Novo Testamento. E, enfim, agradecer o meu pai, a minha mãe, por sempre estarem me apoiando. Eu amo falar da palavra.
eu amo entender a palavra, eu amo os textos difíceis, né? Mas enfim, obrigado. E se você... É ali? Isso. Se você deseja me seguir nas redes sociais, no Instagram, o meu Instagram é RibeiroNi97, e também a Igreja Bíblica Efatá no Instagram é IBE Valinhos. O meu Instagram é o sobrenome primeiro e as 2 primeiras letras do meu nome, RibeiroNi97 e IBE Valinhos. Eu agradeço a Porque a oportunidade. gente gosta de sigla, né? Sempre que puder fazer uma sigla, a gente faz. FBI, CIA. FBT. Sempre tem sigla. Nós trabalhamos com siglas. Então, a da igreja é F... Como é? IBE, Igreja Bíblica Efatá, IBE Valinhos. IBE, valeu, tá bom. Bom, estamos ficando por aqui. Às 14h eu volto com o programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade Dele.